Olá, meus amigos concursantes da Embrapa. Vamos avançar um pouquinho mais na matéria para ver se a gente fecha o conteúdo programático até o fim de fevereiro, até dia 28. Vamos tentar fechar, ok? Então, assunto novo, quantificadores, que está na nossa apostila, tá? Vamos ver a parte teórica. Os exercícios já estão aqui separados. Vamos lá, quantificadores. Na nova apostila deve estar na página 17. Eu estou usando a apostila antiga, que já está bem marcada. Então vamos usar essa aqui mesmo. Deixar a nova só para os exercícios. Quantificadores. Temos dois quantificadores. Universal. E é bom você gravar esse símbolo aqui, que é um azinho de cabeça para baixo. Esse quantificador quer dizer para todo, qualquer que seja, ou todo, tá? E o existencial. Nós temos então dois tipos, universal e existencial. O símbolo do existencial é esse ezinho ao contrário. E você pode falar, tanto pode falar como algum estatístico é inteligente, pode ser. Existe pelo menos um, é a mesma coisa. Ou existe algum. Tá? Então, pode se referir a esse quantificador dessas três maneiras. E esse aqui é um caso particular que é existe apenas um ou existe um único. Então, você repara, tem uma diferença aí. Existe algum ou existe pelo menos um? Eu posso, é apenas um? Não. Então, esse segundo caso aqui é um caso particular, é apenas um único. O existe algum pode ser 2, 3, 4, 5, 6, 7, não são todos, tá? Mas pode ser, não é apenas um também não. E o não existe é esse ezinho, o símbolo é esse ezinho ao contrário, tá? Que também pode se falar nenhum, né? Não existe ou nenhum. Então, a gente vai precisar de usar sempre, é muito importante usar os diagramas lógicos. Por exemplo, se eu falar que todo A é B, ou posso poder dizer qualquer que seja A será B, mesma coisa. Eu vou colocar o conjunto A dentro do conjunto B, que está me dizendo aqui que todo A é B. Repara que se eu disser o contrário, se eu disser o contrário, disser todo B é A, o desenho muda, porque agora o meu conjunto A seria esse maior e o conjunto B seria esse menor. Então, presta atenção na hora de você fazer essa representação pelo diagrama, tá? Que é importante. Sempre em todas as questões que tiver proposições quantificadas, digamos assim, obrigatório fazer o desenho, tá? Se a gente diz assim, existe algum A que é B, ou algum A é B, tanto faz. Alguns elementos de A serão B e alguns elementos de B serão A, ou seja, essa parte aqui será comum aos dois conjuntos. E quando eu disser que não existe A ou A em B, ou nenhum A é B, ou nenhum B é A, tanto faz, você não tem interseção entre os dois, são conjuntos disjuntos, lembra? Tá? Da teoria dos conjuntos. E aí, como é que você nega essas proposições quantificadas? É importante saber isso. Primeiro, guardaram aí os diagramas? Esses três diagramas você tem que saber fazer e procurar fazer sempre, não pode ter preguiça.
E aí, como é que fica a negação dessas proposições quantificadas? Se eu disser assim, todo x, e aí vai ter uma proposição falando do x, qualquer que seja x é verde, por exemplo. Qualquer x será verde. Como é que eu nego? Eu vou dizer, existe algum x que não é verde. Repara que nesse caso 1, vou tentar fazer o diagrama aqui. O espaço é um pouquinho apertado, mas deixa eu ver se eu aumento esse espaço. Aumentei. Então, por exemplo, o caso 1 aqui. Caso 1. Como é que é a proposição? A proposição diz assim. Como é que eu falei? Todo x é verde, né? Então, vou colocar aqui o conjunto x, aqui o conjunto dos verdes. É o exemplo que eu dei, tá? Horrível, né? Horrível. Vamos ajeitar aqui. Pronto. Todo x é verde. Como é que eu negaria? Como é que eu faria a negação? A negação disso. Todo x é verde? A minha negação seria o x e aqui o conjunto dos verdes. Não liga aí para o meu garrancho. No quadro, minha letra é legal. Agora, aqui na mesa, meu amigo. Mas deu para entender que a negação, como é que eu neguei? Eu estou dizendo aqui que existe algum x que não é verde. É essa área aqui. Algum x não é verde. Eu tenho que negar o que diz a proposição, seja o que for. Nós vamos ver alguns exemplos. Então, você tem aqui algum x será verde e outro x não será verde. Tá? Mas a negação está aqui. Algum x não é verde. Eu representei ali, ó, que algum x não é verde. Vou até tirar esse achuriado da interseção. Tá? Então, não é todo x que será verde. Então, vamos ver. Tem uns exemplos bons aqui. O quantificador universal é uma sentença positiva, ou seja, estou fazendo uma afirmação. E para negar, o que a gente faz? A gente troca o quantificador universal, está aqui, que é esse azinho de cabeça para baixo, é o para tudo, né? É esse aqui, a gente troca pelo existencial. E vamos negar a sentença, não pode esquecer de negar. Então, esse exemplo aqui, que é até a questão de uma prova, e nós vamos ver agora, o item 78 da prova 1 da nossa apostila, dizia assim, olha o correto, como é que a gente nega que todos os policiais são honestos? A gente vai negar dizendo que existe algum, ou pelo menos um, ou algum policial não é honesto. Repara que eu troquei o todo pelo algum. E aqui eu usei o não. Onde dizia que os policiais são honestos, eu estou dizendo que o policial não é honesto, mas eu tenho que trocar o todo por algum. Não posso dizer que nenhum policial é honesto. Isso aqui está errado. Então, a gente já pode vir aqui na apostila, página 24, o item 78 está errado, porque a negação dessa proposição A, se A for a proposição todos os policiais são honestos, a proposição negação de A estará enunciada corretamente por nenhum. Claro que isso aqui está errado, porque é o quê? Algum não é honesto.
algum policial não é honesto. Essa é a negação correta. Então, já tem aí o gabarito de mais um exercício. Se eu tiver aqui, vamos deixar no amarelinho, existe algum e eu tenho uma negação. Como é que eu nego? Eu passo o quantificador do existencial para o universal e faço a negação da negação. A negação da negação volta para a afirmação. Então vamos, por exemplo, vou trocar aqui, brincar de trocar a corzinha, né? Ó, esse tipo 2, que é esse que nós estamos vendo agora, nós temos o existencial e uma sentença negativa. Tá? Então vamos trocar o existencial, trocaremos o existencial pelo quantificador universal. E vamos afirmar a sentença, porque negação da negação volta a ser uma afirmação. Então, exemplo, eu acho que com os exemplos, com os exercícios, fica fácil de entender. O exemplo, existe algum leão que não é feroz, ou algum leão não é feroz, tanto faz. Como é que eu nego? Como é que eu faço a negação? Eu vou dizer que todos os leões são ferozes. Você repara, o não aqui sumiu. Por quê? Eu fiz a negação da negação. E no tipo 3? No tipo 3, eu tenho o existe algum, e como é que eu vou negar? Eu vou trocar por não existe, ou nenhum, tanto faz. Mas eu esqueci de fazer aqui o desenho. Vamos fazer o desenho? Vamos fazer o desenho aqui. Ó. Aliás, para 2 nem precisa o desenho, né? Porque é como se eu tivesse aqui o existe algum que não é, e aí eu passo para o todo. Eu passo para o todo dizendo que é. Então, repara que é só o contrário. Em vez de você ir do... aqui no 1 eu estava indo do universal para o existencial. Aqui, para negar um existencial, eu vou, um existencial negativo, né? Eu vou para o universal afirmativo, tá bom? Agora, o 3 é interessante da gente fazer o desenho, porque eu tenho assim, existe algum, né? Vamos dizer, existe algum A que é B. Como é que eu faço a negação? A minha negação vão ser conjuntos disjuntos. Eu vou dizer aqui que nenhum A é B. Então, é esse aqui, por diagrama, é assim que você faz a negação. Deixa de ter interseção. Então, exemplo 3. O exemplo 3. Exemplo do tipo 3. No tipo 3, eu tenho assim, ó, meu tipo 3. A gente tem o existencial, uma sentença afirmativa. Se eu vou negar o quantificador existencial e manter a sentença afirmativa. Aqui eu dizia, existe algum A que é B. E aqui o que eu estou dizendo? Não existe A que seja B, ou nenhum A é B. Então vamos ver aqui. Ó. Algum milionário é humilde. Eu estou usando o algum. Qual vai ser a negação? Nenhum milionário é humilde. Ou não existe milionário humilde. Mas aqui a afirmação continua. É humilde, continua sendo. É humilde. Ah, e aqui de novo, humilde. Mas eu vou modificar o existencial para negação do existencial. O que a gente falou aqui no início? Que eu coloco não existe. Ó. A negação do existe é não existe. Como eu tenho existe algum, a negação é nenhum. Nenhum. Perfeito? Então vamos para o tipo 4, né? O tipo 4. Se eu tenho nenhum,
nenhum político é corrupto, por exemplo. Nenhum político é corrupto. Eu vou negar dizendo que existe algum político corrupto. Então, como é que é a brincadeira no tipo 4? Vamos trocar de novo aqui. A brincadeira no tipo 4, vamos para azulzinho, vamos para azulzinho, vamos para azulzinho, azulzinho. No tipo 4, a gente tem a negação do existencial. Tá? Então, nós já temos uma sentença afirmativa. Para negar, eu vou fazer a negação da negação. Então, se era não existe, a negação de não é verdade que não existe. Qual é a negação de não? Como é que eu posso dizer que não é verdade que não existe? Existe. Então, não vira sim, lembra disso? Então, se eu vou fazer a negação da negação do quantificador existencial, ele volta a ser existe. E eu mantenho a sentença. A sentença não muda. Então, esse exemplo aqui é até uma questão de uma prova de raciocínio lógico do Rio Previdência. Dizia assim: nenhum músico é surdo. Tá? E poderia dizer, não existe músico surdo, é a mesma coisa. Tá? Qual é a negação? Algum músico é surdo, você não muda aqui, você só muda o quantificador. E eu poderia dizer ainda, existe músico surdo. Só que na prova, a opção correta é que dizia há pelo menos um músico surdo. Isso é a mesma coisa que existe algum. Lembra que no início eu falei, existe pelo menos um? Existe algum, ou existe pelo menos um? Era o que falava a opção de resposta dessa prova. Em vez de existe, colocou a do verbo haver, que é a mesma coisa que existir. Tá? Ok? Então, vamos ver exercícios sobre isso. Deixa eu ver aqui, a prova 6. Eu anotei aqui os números. Prova 6, página 26. Então, vamos ver esse exercício. O início aqui, queridos, é aquilo que eu falo sempre. A CESP, por ser uma banca muito generosa, ela dá uma aula aqui de lógica para ninguém zerar a prova. Tá? Pode passar essa parte e você lê depois, tá? Página 26 da apostila. Suponha que um argumento tenha como premissas as seguintes proposições. Alguns participantes da Previc são servidores da União. São servidores, já bastava, tá? Alguns professores universitários, ou não, que eram alguns participantes. Alguns professores universitários são servidores da União. Nesse caso, se a conclusão olha, aqui eram as premissas, tá? Premissa 1, premissa 2. Lembrando que a verdade das premissas é incompatível com a falsidade da conclusão. Então, eu tenho que considerar essas premissas verdadeiras e a conclusão tem que ser necessariamente ou obrigatoriamente verdadeira para que o argumento seja válido. Repara que, se você vê aí os vídeos recentes, aquela questão da FINEP falava em dedução correta. É a mesma coisa, argumento válido ou dedução correta, só para você se familiarizar com os termos. Eu prefiro o argumento válido. Então diz assim, nesse caso, se a conclusão for alguns participantes da Previc são professores universitários, então essas três proposições constituirão um argumento válido. Será que é verdade? Vamos ver, o espaço aqui é pequeno, eu sei,
mas vamos tentar. Então a gente pode fazer assim. Ó. Alguns participantes da Previc, então aqui vamos colocar PP, participantes da Previc, alguns participantes da Previc são servidores da União. Vamos encolher o espaço. Então, essa aqui é a premissa 1, que nós já representamos ali no diagrama. A premissa 2, alguns professores universitários são servidores da União. Vamos representar isso aqui, só vou mudar a cor para ficar diferente, justamente os professores universitários. Então, vou dizer, alguns professores universitários são servidores da União. Mas olha só, por que eu vou colocar pontilhadinho aqui? Porque essa não é a única forma de ocorrer isso. Eu aqui estou atendendo a premissa 2, alguns professores universitários. Só professores já bastava. Alguns professores universitários são servidores da União. Tá ok, atendi. Mas não é a única forma de haver professores universitários servidores da União. Eu poderia ter aqui também o conjunto dos professores, poderia estar assim, e eu estaria atendendo, porque eu teria aqui alguns professores servidores da União. E aí a conclusão diz assim, alguns participantes da Previc são professores universitários. Alguns participantes da Previc são professores universitários. Aí raciocina comigo. Essa conclusão é necessariamente, obrigatoriamente verdadeira? Analisa aí os diagramas. Alguns participantes da Previc, vocês me com R, alguns participantes da Previc, que é esse conjunto aqui, alguns participantes da Previc são professores universitários. Nessa hipótese aqui, seria verdade. Mas não é a única hipótese. Eu tenho essa outra hipótese aqui, em que nenhum participante da Previc é professor universitário. Então, essa conclusão não é necessariamente verdadeira. Então, o que ocorre aí? Eu tenho premissas. Para essas premissas, se elas forem verdadeiras, a conclusão não é necessariamente verdadeira. Existe uma hipótese em que ela é falsa. Qual é a hipótese que ela é falsa? É essa aqui. Eu tenho professores servidores da União, mas eu não tenho nenhum professor participante da Previc ou algum participante da Previc professor. Eu tenho na outra hipótese sim, mas como essa conclusão não é necessariamente verdadeira, então esta conclusão aqui, que seria a minha conclusão Q, né? Seria a minha conclusão Q, ela pode ser tanto verdadeira como falsa. Então, como existe uma hipótese de falácia, esse item 16 está errado. Gabarito do item 16, errado. Beleza? Então, vamos para o 17. Considere o diagrama abaixo. É o 17, página 27. Já era para fazer mesmo. Esse diagrama é uma prova de que o argumento a seguir é válido. Olha a maldade da banca. Esse diagrama é uma prova de que o argumento a seguir é válido.
Ou seja, as proposições 1 e 2 são premissas e a proposição 3 é uma conclusão, pois é verdadeira por consequência das premissas. Olha, maldosa a questão. É uma armadilha. Por quê? Você olha para a premissa 1 e realmente nenhum analista administrativo será dançarino. Ok. Nenhum analista administrativo é dançarino. Tudo bem. E aí, a premissa 2, todos os dançarinos são ágeis. Legal, aqui está certo, dançarinos dentro do ágeis. E aí, se você apressadamente olhar para a conclusão 3, né, porque as proposições 1 e 2 são premissas. E a proposição 3 é uma conclusão, certo? Então, tenho aqui premissa 1, premissa 2 e que? Conclusão. Logo, nenhum analista administrativo é ágil. Aí você pensa, opa, tá válido, esse argumento é válido. Mas quem te disse que esse diagrama é a única hipótese? Quem te disse? É questão maldosa, porque você pode ter assim. Aqui o conjunto dos ágeis, tá? Aqui o conjunto dos dançarinos, tá bom? Agora vamos para o conjunto, vou mudar a corzinha aqui. Vamos para o conjunto dos analistas administrativos. O que diz a premissa 1? Nenhum analista administrativo é dançarino. Ok, eu posso ter, assim, como está analista administrativo. Deixa eu completar aqui para ninguém ficar em dúvida que esse A aqui é de ágeis, tá? Aí volta. Aqui é o conjunto dos analistas administrativos, eu representei como foi dado na questão. Mas concorda que eu poderia ter essa hipótese aqui? Porque o que eu tenho que respeitar para a premissa 1 é que nenhum analista administrativo será dançarino. Então, eu não posso colocar, deixa eu apagar aqui, que ficou muito próximo, eu quero deixar evidenciado que isso aqui é uma hipótese. Deixa para lá. Posso fazer de novo, posso fazer até bem afastado do conjunto. Pronto. Eu teria essa outra hipótese aqui para os analistas administrativos e eu estou respeitando a segunda premissa. Não, a segunda não, a primeira premissa. Nenhum analista administrativo é dançarino. Não poderia ter assim? Eu tenho aqui alguns analistas administrativos que são ágeis, mas não são dançarinos. O que eu tenho que respeitar é não colocar interseção dos analistas administrativos com os dançarinos. Eu ainda poderia ter uma terceira hipótese aqui, de que nenhum analista administrativo é dançarino, mas aqui eu teria todos os analistas administrativos sendo ágeis. Então, essa conclusão aqui, logo, nenhum analista administrativo é ágil, pode ser verdadeira numa hipótese, mas pode ser falsa em duas, porque aqui eu teria algum analista administrativo é ágil e aqui eu teria todos os analistas administrativos sendo ágeis. Então, quem engole
esse diagrama que foi dado na questão como absolutamente correto e único, dançou, botou certo quando o gabarito da questão 17 é errado. Errado. Eu atropelei aqui o 17, queridos. Espera aí. Vamos botar aqui direitinho. Vamos fazer o negócio direitinho. Fazer belo, né? Item 17. Errado. Olha, não faz parte do assunto. Já passamos pelo assunto, mas para eliminar logo essa prova, é rapidinho. Pede a negação dessa proposição aqui, ó. Pede a negação da proposição. Que proposição? Vamos chamar de P. Se um trabalhador tinha qualidade segurada da Previdência Social ao falecer. Pô, se o trabalhador tinha qualidade, pronto, P. Então, seus dependentes têm direito à pensão. Vamos chamar de quê? Essa proposição, que aí está formando uma proposição composta condicional. E pede a negação dessa proposição. Olha, a negação, vamos ver como é que seria essa negação? A negação de se P, então Q, é a regrinha do mané. Tá? É logicamente equivalente, é isso que eu demonstrei aqui, ó, esse símbolo é equivalência, né? Você já sabe, já vimos isso. A negação é logicamente equivalente a que proposição? Vamos ver, vamos fazer o certo aqui, ó. Aqui em vermelhinho. Regra do mané. Mantém o antecedente, nega o consequente e troca o conectivo condicional, pelo conectivo da conjunção. Então, esse aqui é o correto. É logicamente equivalente à proposição: um trabalhador tinha qualidade de segurado da Previdência Social ao falecer, ok? Eu estou mantendo o antecedente, que agora é o primeiro termo de uma conjunção, mas será, né? Vamos ver se está certo. Mas seus dependentes não têm direito à pensão. Estou negando a proposição que. E nós já vimos em outras questões aí que esse mas, isso aqui pode ser substituído por e. No entanto. Então, esse mais, sem prejuízo do sentido. Então, esse mais embute um e, que é a conjunção. Você não poderia dizer assim, ó, a negação é logicamente equivalente à proposição: um trabalhador tinha qualidade de segurado da Previdência Social ao falecer e, no entanto, seus dependentes não têm direito à pensão. Então, esse item 18 está absolutamente certo, ok? Então, deixa eu ver uma coisa. Tem, mas está um pouco grande o tempo, né? Mas vocês vão ficar? Se eu fizer esses 4 itens aí da prova 13, vocês ficam no vídeo? Beleza. Então, ó, vou acreditar, escutei alguém falar que fica. Então, vamos ver. Como é que eu resolvo? Admitindo que as 4 fases... considere as frases, vamos ler depois. Admitindo que as 4 fases acima sejam verdadeiras e considerando suas implicações, julgue os itens que se seguem. Então, agora você vai julgar se a afirmativa 26, 27, 28 e 29 está correta. Então, vamos representar o item 1, ok? Era esse item, isso. Vamos representar aqui, ó. Eu só relacionei essas. Não, já está passando o tempo. Vamos relacionar. Vamos fazer aqui. Vamos fazer essa premissa aqui, A1. Deixa eu marcar para a gente saber que já fez. Ó, premissa 1 diz: todos os empregados da Petrobras são ricos. Meu querido, aquilo que eu falei em alguns vídeos anteriores aí.
separa mundo real de mundo lógico. Porque você pode falar, pô, não, meu primo é empregado da Petrobras e não é rico. Mas isso é no mundo real. No mundo lógico, aqui, você tem que considerar como uma verdade mais absoluta que todos os empregados da Petrobras são ricos. Então, qual vai ser o conjunto dos ricos? Opa, esqueci de trocar a canetinha. Qual vai ser o conjunto dos ricos? Esse aqui. Onde que eu vou botar os empregados da Petrobras? Dentro desse conjunto, tá bom? Aí, premissa 2. Não é premissa, são proposições. Aqui ele não está me falando que isso aí é um argumento. É outra proposição. Os cariocas são alegres. Vamos deixar essa para depois? Não, a gente faz logo. Os cariocas são alegres, como não está falando em algum e em nenhum, é como se dissesse todos os cariocas são alegres. Mas eu não vou representar agora. Vamos marcar a 3. Vamos marcar a 3. Eu vou apagar essa aqui que eu não vou representar ainda. Vamos para a terceira proposição. Marcelo é empregado da Petrobras. Como se trata só de um elemento, eu vou colocar o Marcelo aqui, mas eu quero uma corzinha diferente para o Marcelo. Esse pontinho aqui verde é o Marcelo, tá bom? Marcelo é empregado da Petrobras. Então, o Marcelo está dentro do conjunto dos empregados da Petrobras. E aí fala assim, nenhum indivíduo alegre é rico. Então, vamos fazer aqui o conjunto dos alegres. Os alegres. Nenhum alegre é rico. O que eu tenho que fazer? O conjunto dos ricos não pode ter interseção alguma com o conjunto dos alegres, ou vice-versa, né? O conjunto dos alegres não pode ter interseção alguma com os ricos, porque diz que nenhum indivíduo alegre é rico. Aí diz que os cariocas são alegres. Agora vamos representar essa proposição 2. Os cariocas. Então, os cariocas são alegres, é como se dissesse aqui, peraí, deixa eu ajeitar aqui. Os cariocas são alegres, é como se dissesse todos os cariocas são alegres. Então, aqui está o conjunto dos cariocas. E agora vamos analisar os itens 26, 27, 28 e 29 de acordo com o que se depreende dos diagramas. Nenhum indivíduo rico é alegre. Nenhum indivíduo rico é alegre, certo? Não tem como ser alegre. Ah, professor, cara rico não vai ser alegre? Você está no mundo lógico, aceita isso aí. Mas os cariocas, apesar de não serem ricos, são alegres. Tem como carioca ser rico se todos os cariocas estão dentro do conjunto dos alegres e os alegres não têm contato nenhum com os ricos, não tem interseção alguma. Então, essa afirmativa está certa ou está errada? Vamos julgar? Eu acho que está certa. Olha só, nenhum indivíduo rico é alegre, tá ok. Aqui estão os ricos, aqui estão os alegres, não tem nenhum rico alegre. Os cariocas, apesar de não serem ricos, e realmente não serão, porque tem como algum carioca fazer parte do conjunto dos ricos? Nananina não. Apesar de não serem ricos, são alegres. Então, essa afirmativa 26, o item 26, está absolutamente certo. Marcelo não é carioca. Não é carioca. Mas é um indivíduo rico, sim. Sim, porque todos os empregados da Petrobras são ricos. E o Marcelo é empregado da Petrobras, então ele é rico. Então, tá certo.
existe pelo menos um empregado da Petrobras que é carioca. Tem como um empregado da Petrobras ser carioca? No mundo lógico, aqui nessa questão, é o que eu falo. Esquece o mundo real, fica no mundo lógico. Tem como algum empregado da Petrobras ser carioca? Não, não. Por quê? Se não há interseção alguma dos ricos com os alegres e os cariocas estão dentro do conjunto dos alegres, nenhum empregado da Petrobras será carioca. Não tem como empregado da Petrobras ser carioca. Então essa afirmativa está o quê? Errada. E o item 28, então, um gabarito errado. 29. Alguns cariocas são ricos. Não, nenhum carioca será rico. Nenhum carioca será rico, não será empregado da Petrobras e são alegres. Sim, são alegres, mas essa afirmativa toda, o item 29, está errado. Até porque embora seja verdade que eles são alegres, que todos os cariocas são alegres, mas você tem um E aqui. Então, não adianta isso aqui ser verdadeiro, são alegres é verdadeiro, mas é falso que os cariocas são empregados da Petrobras e é falso também que eles são ricos. Então o item 29 está errado. Essa questão é fácil, mas é bom para você verificar que é muito importante fazer o diagrama. Não deixe de fazer o diagrama, tá bom? Então, um forte abraço, Deus abençoe a todos. Se gostou, compartilha, dá o like e não deixe de se inscrever no canal, por favor, tá bom? Até o próximo vídeo, se Deus quiser.